Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Boa noite. Movimenta um pouquinho o corpo. Descruza as pernas. Só para... Eu não sei se em algum momento a gente falou sobre esse toque, esses sons que a gente ouve alguns dias quando o Arthur está sentando com a gente.
que são instrumentos que a gente usa durante a prática do Zazen. No mosteiro, normalmente, as comunicações são feitas através desses instrumentos. Então, para indicar o final do Zazen, sempre na sala, quando a gente pratica, primeiro é tocado o tambor, o taiko, que ele indica as horas. Então, cada batida cheia do taiko indica a hora. Então, ele tocou 7 vezes e 2 sinos. Cada sino, cada toque de sino é um intervalo de 20 minutos. Como a gente termina às 19h40, ele toca 2 vezes. Então, até 20 era uma vez, de 20 a 40, 2, e de 40 até a hora cheia seguinte já seria um toque a mais da hora cheia, né? E depois ele toca o Han. Na realidade, ele tá achando um som parecido. Que o Han é uma madeira que faz essa sequência, né, de toques, que nada mais é do que você tocar o verso que é recitado. Esse vida, morte é de suprema importância, tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Mostre essa urgência, né, de despertar para a verdade, né? Então, essa madeira, ele toca essa sequência que, na realidade, é um pouco o que é dito. E, no final, é o toque de sino de Zazen. Quando a gente voltar com a prática presencial, vocês vão poder ouvir lá no mosteiro, na sala de Zazen. Então, vamos seguir a leitura do Bernie Glassman sobre o Tenzo, ou sobre como preparar a nossa refeição suprema, né, na nossa vida. Comece por fazer nada. Como a maioria dos executivos ocupados, acordo muito cedo. Mas não uso esse tempo para ler jornal, dar telefonemas ou me preparar para reuniões mais tarde no dia. Não importa o quanto ocupado eu esteja. Sempre tento começar o dia sentando em meditação. Embora tivéssemos uma sala de meditação como uma parte central da nossa comunidade, quando estabelecemos a nossa padaria, também reservamos um espaço para meditação. Nós construímos um zendô, uma sala de meditação, no andar de cima, e lá praticávamos meditação todas as manhãs, das 5h30 às 7h, antes de começar a trabalhar. Claro, nem todo mundo tem uma sala para utilizar como um espaço de meditação, mas isso não deve nos atrapalhar. No escritório da Greystone Family Inn, no centro administrativo do nosso trabalho, com o sem-teto, nós também começávamos cada dia sentando em silêncio ao redor da mesa de reuniões por mais ou menos 15 minutos, antes de começarmos nossa reunião da manhã. E na Warburton 68, nossa organização de moradores começa suas reuniões com também alguns minutos de silêncio. O silêncio da meditação pode ter um poder fabuloso. Quando eu falei a um grupo interreligioso que estava preparando resoluções para as Nações Unidas, sugeri que todos nós pedíssemos aos membros de nossos grupos que reservassem um minuto para meditação em silêncio ao meio-dia pela paz.
Você pode imaginar o mundo inteiro parando por um minuto? Minha convicção é que se o mundo inteiro sentasse em silêncio por um minuto, isso faria mais pela causa da paz no mundo do que 10 anos de negociação. Um dos participantes desse encontro, irmão David Stanrest, monge beneditino, tem dedicado um minuto de silêncio ao meio-dia há 10 anos. Ele lembra a si mesmo, programando o relógio despertador. Mas almoço pode ocorrer a qualquer momento. Quando nossa padaria estava com uma programação noturna, nós fazíamos nosso minuto de silêncio à meia-noite. Quando nossa padaria estava com uma programação noturna, nós fazíamos nosso minuto de silêncio à meia-noite. O vazio da meditação não denota uma falta ou ausência de alguma coisa, mas é, na realidade, um estado de abertura que torna tudo possível. É como o espaço dentro da xícara ou o espaço no interior de uma roda. Uma xícara cheia não pode receber nada, mas uma xícara vazia pode receber todo tipo de oferta. E uma roda sem um espaço para o eixo não pode girar. Esse espaço vazio é completamente desperto e vivo. Todas as formas e energias do mundo surgem dele, como nuvens surgindo em um límpido céu azul. Um lugar para tudo. Nós frequentemente pensamos que para ser alguém espiritual ou iluminado, precisa-se ter alguma experiência especial. Assim como pensamos que para fazer uma grande refeição ou se tornar um mestre na cozinha, é preciso ter ingredientes especiais ou uma cozinha chique. Mas tudo o que temos que fazer para criar uma refeição é colocar todos os potes, panelas e ingredientes nos seus devidos lugares. E tudo o que temos que fazer para estar em contato com a nossa espiritualidade é deixar que a mente se aquiete, como um copo de água turva na torneira da cidade. Os japoneses, às vezes, definem comum como em ordem. Ordem cria simplicidade baseada em como as coisas naturalmente são ou funcionam. Como Dogen diz, coloque aquelas coisas que naturalmente pertencem a um lugar mais alto em um lugar alto, e aquelas que seriam mais estáveis em um lugar mais baixo. As coisas que naturalmente pertencem a um lugar alto ficam melhor em lugar alto, enquanto aquelas que pertencem a um lugar baixo encontram aí sua maior estabilidade. Na cozinha do mosteiro Zen, por exemplo, as facas ficam penduradas ao lado da tábua de cortar, e o balde está pendurado ao lado do poço. Quando os monges tiram seus sapatos antes de entrar na sala de meditação, eles não somente os alinham cuidadosamente, como também os alinham apontando na direção oposta à sala, de forma que quando os colocam novamente para a meditação caminhando, os sapatos estão virados na direção correta. Não importa se temos apenas algumas coisas essenciais ou muitas coisas. Não faz diferença,
se estamos trabalhando em uma cozinha muito simples ou muito chique, cheia de máquinas automáticas de fazer pão, forno de micro-ondas e todas as conveniências mais modernas, nós ainda temos que colocar tudo em ordem, nos nossos devidos lugares, nos seus devidos lugares. Quando assim fazemos, nós temos uma cozinha em ordem e uma mente ordinária. Uma vez um monge perguntou ao mestre Bassô: o que é mente Buda? O mestre respondeu: a mente comum. A meditação permite que as coisas possam todas ir para os seus devidos lugares, de forma que podemos ver claramente o que surge na mente e deixar de lado os nossos julgamentos. Nós não dizemos: eu não vou comer sal hoje, então vou jogar o sal fora. Nós simplesmente colocamos o sal no local que lhe é apropriado. Da mesma forma, nós temos que deixar as coisas se acomodarem em nossas vidas. Quando fazemos isso, nós percebemos que criamos um espaço onde tudo pode achar seu próprio espaço. Nossa mente comum, com tudo naturalmente acomodado em seus devidos lugares, é, na realidade, a mente iluminada. Coloque as pessoas no lugar certo. Na padaria Greystone, nós aplicamos este princípio quando desenvolvemos nosso programa de treinamento profissional. Quando contratamos novos trabalhadores, levamos em consideração todas as suas capacidades. Nós tentamos colocá-los em lugares apropriados. Muitas companhias que gostariam de trabalhar com desempregados crônicos e trabalhadores não qualificados da cidade cometem o erro de começar com o local de trabalho e não com a força de trabalho. Constroem complicadas linhas de produção automatizadas e então reclamam que os seus trabalhadores não conseguem administrá-las. Mas nós começamos com as capacidades do trabalhador. Não pegamos alguém com um mínimo de conhecimento e habilidade e o colocamos em posições que requerem altos níveis de habilidade. Nós criamos um processo de produção que combine com as capacidades de nossa força de trabalho. Nós não começamos com muitos equipamentos caros. À medida que nossos trabalhadores ganhavam conhecimento e experiência em operações manuais mais simples, e à medida que aprendiam melhores hábitos de trabalho, nós melhorávamos nosso equipamento. E os nossos trabalhadores melhoravam suas habilidades. Eu vou ler mais um. O lixo do condicionamento. O que nos dificulta ver claramente as coisas e a nós próprios é o lixo de nossos condicionamentos. O condicionamento certamente é bem natural, assim como as ondulações e ondas na água do lago são naturais. O condicionamento deve-se a eventos prévios. Quando as coisas acontecem de uma certa maneira, um certo número de vezes, nós formamos o hábito de esperar que as coisas continuem acontecendo daquela forma. E então agimos como fizemos no passado, mas na realidade, tudo está sempre mudando. Não há dois momentos iguais. A meditação, ou qualquer que seja a técnica praticada para limpar a mente, pode ajudar a nos libertar de nossos condicionamentos, ao nos permitir abrir mão de nossos apegos ao passado
É importante perceber, entretanto, que não temos que esquecer o passado. Nós só temos que abrir mão dos nossos apegos ao passado. Digamos, por exemplo, que eu fiz negócios com alguém que tirou vantagens de mim 5 ou 6 vezes. Eu não deveria esquecer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso ser tão apegado ao que aconteceu para que o passado não controle o que eu agora penso daquela pessoa. No Zen, nós temos o ditado que se você não viu alguém por 2 minutos, então não suponha que ele ou ela ainda é a mesma pessoa. Talvez essa pessoa tenha mudado, ou talvez as condições tenham mudado. O importante é ver o que eu posso fazer agora. Se você e eu não estamos atados aos nossos condicionamentos passados, podemos ver as coisas como novas. E então, cada momento contém uma nova oportunidade. Quando nós começamos a trabalhar com o sem-teto, uma ativista da comunidade se opôs fortemente a nós. Chamou-nos de gigolôs da pobreza. Achou que estávamos trazendo as mulheres afro-americanas dos motéis para o trabalho escravo na padaria. E uma vez obtido o que queríamos delas, as jogaríamos de volta para os motéis. Quando tentamos conseguir uma liberação da área para a construção do lar para moradores de rua, ele compareceu à audiência e se queixou que nós estávamos montando um esquema com a intenção de usar dinheiro do governo para nos enriquecer. Com o passar do tempo, começamos a nos conhecer um pouco melhor, mas ele continuava muito negativo a respeito do nosso trabalho. Então, um dia ele ligou, querendo meu apoio para o projeto habitacional para os de baixa renda, no qual estava trabalhando. Meu primeiro instinto foi questionar quais seriam os seus verdadeiros motivos. Mas a situação havia mudado. Ele havia visto os frutos do trabalho que havíamos feito. Na realidade, um parente dele havia começado a trabalhar em nossa padaria. Ele não estava ligando para brigar ou reclamar. Ele estava simplesmente ligando para pedir nossa opinião sobre o projeto no qual estava trabalhando. Eu vou parar aqui. Nossa, eu me lembrei de muitas coisas assim ligadas ao retiro de rua. É muito forte essa imagem, né, que ele traz do lixo dos nossos condicionamentos, né? Que isso é o que dificulta a gente a se livrar das coisas que a gente cola, né? Que a gente de alguma forma se limita às novas experiências. Esse exemplo dele, né, que a gente fala bastante, né, de que um segundo, daqui 2 segundos nós não somos os mesmos. É fácil falar, mas é difícil viver isso, né? Principalmente em situações como essa que ele coloca, que a gente se sente criticado ou julgado por alguém, e aí a gente cola um julgamento sobre essa pessoa, e quando reencontra ela, pode ser anos depois, a gente arrasta, né? E esquece que ela não é mais a mesma e que você não é mais o mesmo, né? Isso é o lixo dos nossos condicionamentos. E essa questão de colocar as pessoas nos lugares delas, isso não deprecia ou aumenta ninguém, valoriza ninguém. Às vezes você despreza o trabalho de alguém porque você colocou ela no lugar errado, e não porque ela não foi suficiente. Você não teve a sensibilidade de perceber
onde era o lugar dela, né? E às vezes a gente precisa de alguém naquele lugar e põe, né? Ocupa e depois critica, né? A pessoa. Então isso, ele falando, eu fui me vendo, né? A gente se vê facilmente, né? No que ele vai falando. E aqui, quando ele fala da meditação nortear todos os trabalhos, né? Que é um pouquinho o que a gente fala na prática, né? Tudo que você faz é a partir desse eixo da meditação. É bonita essa imagem, né? Do espaço, a xícara cheia. Quando você está com a xícara cheia, com essa mente confusa, você não vê saída. As respostas estão ali, você não enxerga. Não tem mais como pôr líquido dentro dessa xícara, não tem espaço para mais nada, né? Aí, quando você senta, a abertura que a meditação traz é essa possibilidade de ver, né? E isso é despertar para a verdade, né? Bem bonito isso. E eu acho que ele trouxe esse conceito, né, do que a gente falou no nosso encontro no domingo, que não é... Você vê como é difícil, né, confiar de que você está trabalhando com uma população vulnerável, mas não é para ganhar, não é para ter vantagem sobre ela, né? Que quando a transformação é profunda, não tem limite, né? Não tem limite. Que é o que ele fala, inicialmente aquela pessoa muito crítica, depois, porque ela está tão calejada, né? É tão comum ver relações abusivas em trabalhos, né? Que é difícil a pessoa confiar, né? E a gente, no nosso caminho de Sangha, que a gente vem falando e construindo, a gente está tentando ter esse cuidado, né? De não atropelar, de construir, como ele fala, né? Começar com equipamento simples, com coisas simples, com aquilo que a gente é capaz de dar conta. Claro que a gente tem 1000 ideias, 1000 desejos, 1000 vontades, né? A gente queria mudar o mundo, né? Da noite para o dia, mas a gente precisa ter cuidado, sabe? A gente precisa ter cuidado de apreciar cada etapa, cada caminho, cada passo, né? Que a gente dá, porque esses passos construídos dessa forma, eles duram além da nossa existência, né? A gente não, muitos de nós talvez a gente pode nem apreciar, a gente fala que a gente constrói para futuras gerações, né? Então, esses passos, eles dão essa sustentação de que não precisa ter eu, você, né? Que isso vai seguir. A gente fez essa engrenagem girar com uma tal estrutura, com uma tal estabilidade, com uma tal solidez que ela vai se manter, né? Mas isso é uma construção de muito tempo. Você vê os mosteiros, os Zen Centers nos Estados Unidos, quantos anos, né? De trabalho, né? De construção diário, né? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar algo que percebeu de si através da leitura? Quer perguntar alguma coisa? Xisen? Não? Se você apareceu aí. Então vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres
e que possamos nos tornar o caminho iluminado.